Fala turma, como é que vai? Tudo bem? Hoje a gente vai aprender como montar aqui um carrossel no Canva. Eu vou ensinar como você faz as divisões, como você cria, né, primeiro a base do carrossel, como é que você monta as linhas guias para você não se perder na hora de cortar e na hora de fazer a sua arte, e de fato como cortar, porque o Canva ainda não tem essa função de cortar, fatiar, né, as imagens para você colocar lá no carrossel para poder passar e ficar certinho. Então a gente vai ter que usar um site extra aqui, que é o Pine Tools, para a gente poder dividir a imagem e o carrossel não ficar com as imagens, né, desorganizadas ou desalinhadas. Beleza? É uma aula simples, né, mas exige alguns passo a passo aqui que é bom você prestar atenção para que na hora que você for executar o carrossel aí no seu computador, no seu celular, você não se perca, tá? Vale lembrar que eu vou fazer aqui pelo computador, mas ele obedece os mesmos critérios pelo celular, ok? Mas aqui, visualmente no computador, vai ficar melhor para a gente poder aprender, beleza? Então vamos lá. Aqui, na página que está aberta, né, já tem um carrossel que eu montei, né, para uma de nossas aulas, que a gente consegue ver aqui algumas características interessantes. O carrossel, ele tem essa característica de como se fosse essa imagem completa em que ela vai passando conforme a pessoa vai scrollando ali para o lado, vai passando a imagem para o lado, ela tem esse efeito de imagem contínua. É claro que você pode fazer o carrossel com as imagens separadas, estáticas, né? Cada slide é uma imagem única, vamos dizer assim. Mas acredito que, dependendo da proposta, seria mais interessante, nesse sentido de retenção da pessoa, do usuário ali no caso, né? Você fazer esse efeito aqui de imagem contínua. Então o que a gente faz? A gente cria aqui uma imagem completa do que seria a quantidade de slides que você vai fazer no seu carrossel, no Canva, no Instagram. Acho que hoje já não tem mais um limite, né? Antigamente eram 10, mas hoje você pode fazer em mais, mas eu acho que fica muito cansativo, tá? Mas aí eu acho que de 3 a 4 é um número legal, e aí você pode ir conforme o conteúdo que você vai tratar nesse carrossel, pode colocar mais ou menos, tá bom? Então a gente tem aqui um exemplo de 4 slides. Então a gente tem aqui a capa, aqui o slide 2, o slide 3 e o último fechando aqui com uma CTA, o slide 4, tá? Então, óbvio, eu não vou, né, tomar muito tempo mostrando como montar o carrossel, estou mais explicando, eu vou mostrar como a gente monta a base e depois recortar, tá? A imagem, você vai ter que ter essa, vamos dizer assim, a ideia da criação da imagem contínua, e essa criatividade ela vai vir com o tempo, beleza? A dica que eu posso dar é você tentar colocar elementos que não sejam muito sensíveis à informação do carrossel entre um slide e outro, que a gente chama aqui de slide de transição, né? Então veja que o texto que a pessoa vai ter que ler, que eu chamo aqui, né, de informação sensível, ele vai ficar dentro de cada slide, beleza? Agora, aqui por exemplo, esse bolinho, né, ou então essa etiqueta aqui, ela pode ficar aqui na transição, não tem problema, a pessoa vai passar lá com o dedo e ela consegue visualizar tranquilo, mas o texto, eu gosto de deixar o texto dentro de cada slide para facilitar a leitura e a vida do usuário depois, tá? Mas aí, ó, peguei uma foto dela e coloquei aqui na transição, eu acho que assim performa muito bem, deixa o card interessante, bonito, e faz com que a pessoa possa, né, reter ela ali um pouquinho com o dedinho na tela para poder ver. Então a gente atende aí algumas também necessidades de algoritmos e da ferramenta para reter o nosso usuário, tá? Então busque referências, vai no Pinterest ou vai num site chamado Behance, posso deixar aqui na descrição do vídeo também, que lá é uma plataforma para designer, né? Então você vai ter muito trabalho lá de design de carrossel, por exemplo, basta digitar carrossel na busca que você vai encontrar muito material interessante que você pode tirar ali ideias para a construção do seu carrossel, beleza? Então aqui já seria o carrossel com a arte pronta, que eu iria recortar, né? Baixar essa imagem, melhor dizendo, para jogar no outro site para recortar. Mas antes de fazer essa etapa, que será a etapa final, que é o recorte, eu vou mostrar como montar aqui a nossa base para a gente começar a construir, ok? Então vamos abrir aqui a parte do hub inicial do Canva. Nós vamos vir aqui em criar, e aí como a gente viu aqui, eu tenho uma imagem que ela é grandona
na horizontal, né, ou na largura. Então o que vai definir o tamanho desse carrossel são o número de slides que a gente vai ter lá. Então quando a gente pensa em formato, né, da dimensão da postagem, eu tenho que saber qual é o tamanho que eu quero utilizar. O Instagram, ele permite algumas variações. Eu tenho até aqui, deixa eu fechar, um projeto aqui com guia de dimensão, que a gente pode ver aqui, ó. O Instagram permite esses formatos aqui, 1080 por 1080, que é o quadradinho, né? 1080 por 1350 e o 1080 por 1440. Então, quanto maior em altura esse formato, maior é o espaço que você vai ter para trabalhar, né? E também maior é o espaço que ele ocupa na tela. Isso é interessante. Por quê? Quando eu vou diminuindo o formato, a minha arte ela vai brigar em relação à atenção com outra imagem que vai aparecer. Ou seja, quanto maior o tamanho da imagem, menos espaço, vamos dizer assim, para os concorrentes, né? Para outras imagens. Então isso é interessante, né? Então você vai definir aqui qual o tamanho, a depender do conteúdo que você vai criar, né, no carrossel, qual o tamanho que seria melhor para você. O ideal, o pessoal indica, né, na questão estratégica de retenção, já que ele permite o maior, a gente faz o maior sem nenhum problema, tá? Então nós vamos pegar aqui como exemplo aqui o 1080 por 1440, ok? Já que a gente vai criar só a base. Então, ó, eu tenho aqui a primeira medida seria a largura e a segunda medida a altura. Então a gente está vendo que a altura aqui é maior, né? 1440 por 1080 de largura. Então agora sim, eu volto lá, venho em criar. Aqui não vai ter o carrossel, né, propriamente dito, ou o tamanho específico que a gente quer. Então, já que eu tenho uma dimensão na cabeça do número que eu vou ter que criar, eu vou ter que vir aqui em tamanho personalizado, tá? Eu vou clicar aqui em tamanho personalizado e ele já vem aqui, ó, largura e altura e a unidade que eu vou querer. No nosso caso aqui, a gente já sempre vai trabalhar nessa unidade aqui PX, que significa pixel. E a largura, agora eu vou ter que fazer uma continha. Vou abrir aqui a minha calculadora. E aí você vai ter que ver, com base no conteúdo, e conteúdo eu digo o texto que o seu cliente te mandou, ou que é o seu conteúdo para o seu perfil. Quantos slides você vai dividir esse conteúdo? Então você tem que ter isso em mente antes. Então vamos supor que você mandou o seu conteúdo lá no ChatGPT e você vai pedir para ele separar em carrossel, né? E ele vai te dizer o número de slides que esse conteúdo vai pegar. Então vamos supor que ele botou lá 5, tá? Aqui lá no nosso exemplo tem 4, vamos fazer um com 5 aqui. Então eu vou pegar aqui 1080, que é o tamanho da largura, e eu vou multiplicar pelo número de slides que vai ter no meu carrossel. Então se o seu carrossel vai ter 10 vezes 10, se o seu carrossel vai ter 5 vezes 5, se ele for 3 vezes 3 e assim sucessivamente, tá? Vale ressaltar aqui o seguinte, nessa medida de 1080, aqui no Canva, se eu não me engano, ele permite até 8.000 pixels, ou seja, mais do que 7 slides não vai dar, né? O Canva ele não vai permitir criar essa arte, aí você teria que duplicar para depois fazer a junção, e aí pode acontecer que fique, né, quando casar uma com a outra, pode ser que fique desalinhado, caso você não tenha muita experiência. Então eu indico que, se você é iniciante, fique até os 7 slides, que aí ele permite que você veja a arte completa, tá bom? No nosso caso aqui nós vamos fazer com 5, então eu vou pegar 1080, que é o tamanho da largura da minha postagem, e vou multiplicar por 5. E eu vou ver quanto que ele vai dar aqui, ó, 5.400. Então beleza, vou ver aqui em largura, 5.400, não coloca ponto, tá? Senão ele vai dar erro, ele entende como uma outra unidade, coloca direto 5.400. E a altura a gente já tinha definido lá, que é 1.440, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Olha lá, 1.440, é isso mesmo. Beleza, 1.440. Vou ver aqui a minha unidade de medida, né? Se tiver aqui em outra, eu vou alterar para pixel. Feito isso, eu dou criar um novo design. Então veja aqui que vai aparecer algumas sugestões, né? Não é o caso que a gente quer aqui. Eu quero mostrar para você aqui só a área de trabalho. Então veja que aqui eu tenho, né, a minha área de trabalho já com 5 slides. Mas aí você está reparando o seguinte, não estou vendo as divisões. Como é que eu vou saber onde começa e onde finaliza cada slide? Aí para isso a gente tem que acionar aqui as guias. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em Arquivo, nós vamos aqui em Configurações, e aqui, ó, Adicionar Guias. Clique em Adicionar Guias, olha o que ele fez aqui pra gente. Ele já pré-selecionou aqui 12 colunas,
e dividiu aqui em 12 coluninhas com espaço entre elas. Não é o que a gente quer. A gente quer a linha bem precisa para eu saber onde começa e onde termina. Não preciso de espaçamento. E ele colocou em 12 colunas. As colunas aqui, no caso, são os slides. Tá? Então você vai ver aqui em tamanho personalizado. Aqui, ó, colunas, ele colocou 6. Nós vamos colocar 5, que é o que a gente definiu lá, né, quando a gente multiplicou. Beleza, ele já diminuiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, está com 6 ali ainda, vou aplicar. E ele está colocando o espaçamento. A gente não quer esse espaçamento. Então aqui, ó, espaço do lado eu vou colocar 0. Ok? Aqui embaixo não precisa mexer, que é a linha, né? A gente só está preocupado aqui com a coluna. Então eu coloquei 5, que é o número de slides. Se o seu foi 7, aqui você vai dividir em 7. Se o seu foi 3, você vai colocar aqui o número de colunas 3, tá? Então eu multipliquei por 5, número de colunas 5, espaço 0, eu dou aqui adicionar guias. Aí olha o que ele faz para mim. Agora eu já consigo ver a divisão de cada slide, beleza? Posso montar na minha arte aqui tranquilamente e depois eu sei aqui onde começa e onde termina cada um. Lembrando daquilo que eu falei, quero fazer uma imagem contínua, vou colocando alguns elementos visuais, seja imagem, seja ícone, né? Algum tipo de textura, um elemento aqui nas transições que ele fica legal, ele fica interessante, tá? Preservando a área sensível, centralizando aqui em cada slide, para facilitar, ok? Então, você viu, fácil, né? Moleza, não tem muita dificuldade da gente criar a arte para fazer o carrossel nesse formato contínuo. Basta você definir qual o tamanho que você vai querer, depois você multiplica pelo número de slides que vai ter e começa aqui a criar a sua arte, beleza? Então vamos lá. Fiz a minha arte aqui ela tá pronta, né? Já tem aqui as divisões. Vou considerar aqui os respiros, né? Vale ressaltar isso, ó. Se eu coloco esse texto aqui muito colado na divisão, significa que na hora que a pessoa for passar o slide lá para o lado, ele vai ficar encostadinho no canto da tela. Isso não é interessante. A gente já viu lá que nos princípios do design, por exemplo, eu tenho um dos princípios interessantes que é o respiro. Então eu tenho que deixar uma areazinha de respiro para facilitar a leitura e ficar melhor a percepção aqui dos elementos, beleza? Então, fiz a minha arte, considerei aqui todas as questões de design, ela está pronta, agora eu quero baixar para poder postar. Então, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui agora, finalizou a arte, está tudo salvo direitinho, você vem aqui em compartilhar. Clicou em compartilhar, você vai aqui embaixo em baixar, que eu quero baixar essa imagem completa, tá? Vou ver aqui o tipo de formato do arquivo, às vezes ele pode estar como PDF, né? Então você vem aqui em PNG, eu quero baixar isso aqui como imagem, e o PNG é o formato de imagem aí com a melhor qualidade. Então vamos baixar em PNG, e depois você vem aqui em baixar. Ou ele vai baixar numa pasta direta no seu download, ou ele vai perguntar aqui em qual pasta que você deseja baixar esse arquivo. Deixa eu esperar aqui ver se ele vai me perguntar. Ó, me perguntou. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou aqui na minha pasta Canva, tá lá Carrossel Alessandro, vou salvar esse arquivo aqui, ok? Arquivo salvo. Aí agora a gente vai para o site que eu comentei para a gente poder cortar essa imagem, porque se eu subo essa imagem direto no celular e coloco no Instagram, por exemplo, né, que é onde a plataforma que a gente vai subir essa imagem, ela vai ficar uma imagem retangular pequenininha no meio, e na verdade eu tenho que fatiar para colocar cada imagem separada, tá bom? Então, o site que a gente vai abrir é o Pine Tools. Pine Tools, já está até aqui selecionado. Eu vou deixar aí também na descrição, em que é um site que tem algumas ferramentas para a gente poder trabalhar aqui. A gente quer aqui, ó, na parte de imagens. Vou clicar aqui. E aí, clicando em imagens, ele vai abrir mais um montão de ferramentas, né? Vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente poder ver, ó. Existem muitas ferramentas. Nós vamos procurar aqui uma ferramenta chamada Split Image, aqui embaixo, ó. Split Image. Vamos ver aqui na tradução como é que ele vai ficar. Se eu traduzir aqui para o português, ó, se o seu site, né, se o seu navegador, ele traduzir automaticamente para português, então pode ser que o nome da ferramenta seja esse aqui, tá? Ele traduza para imagem dividida. E eu vou deixar em inglês aqui para poder facilitar. Eu venho aqui em Split Image, beleza? Clico aqui e ele vai abrir essa nova páginazinha, que é aqui que a gente vai usar para recortar a nossa imagem. Então eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho verde aqui escrito escolher arquivo, clico e vou lá na pasta que eu salvei a minha imagem, meu carrossel completo. Então tá aqui,
vou clicar nessa imagem e vou clicar aqui embaixo em abrir. Muito bem, ele abriu aqui a minha imagem. Aí agora eu tenho aqui esses elementos que eu tenho que selecionar para ele entender o que eu quero fazer com essa imagem. Então aqui são as opções de corte da imagem. Você vai vir aqui na horizontal. Acredito eu que o corte seria na vertical, né? Mas aqui ele, por algum motivo ele faz ao contrário. Então você vem aqui em horizontal, beleza? Depois de horizontal, aqui embaixo ele vem perguntando a quantidade de blocos. Blocos aqui seriam os slides. Então você vai ter que lembrar lá com quantos slides eu fiz a minha imagem. Ah, eu fiz com 5, eu fiz com 7. Aí você vai colocar aqui esse número. Essa imagem aqui nossa, ela está dividida em 4 slides. Então aqui no lugar de 2 eu vou colocar 4, tá? E aqui é o formato de saída. Pode ser WebP, pode ser JPEG, PNG. Como eu disse, né, o PNG é o melhor formato, então aqui eu vou de PNG, ok? Feito isso, acabou as configurações. Só clicar aqui embaixo em Split Image, ou imagem dividida, se o seu tiver traduzido. Depois que eu clico aqui, ó, ele já me dá o formato da imagem. Aí olha só, aqui em cima, em All Files, ele dá um download em arquivo zip, que é um arquivo compactado, né? Todas as imagens estão ali dentro. Você baixa um arquivo só, depois você vai descompactar. Ou aqui em individual. Aqui eu tenho cada imagenzinha que eu posso baixar. Se você tiver dificuldade aqui em baixar e extrair o arquivo, que é o formato que eu vou fazer aqui agora, eu vou ensinar, vai baixando aqui um por um. Você vai clicar aqui, ó, clica no primeiro e dou aqui salvar. Se a gente abrir aqui a nossa página, ó, Canva, você vê, já salvou aqui a primeira imagem, beleza? E assim você sucessivamente, você vai fazendo nos outros, baixando um por um. Mas vamos supor que você baixou aí, você fez um carrossel com 11 slides, aí você vai ter que ficar 11 vezes clicando, né? Então por isso que eu vou apagar aqui, eu prefiro baixar aqui em download no formato zip, que aí ele já baixa todas as imagens compactadas, tá? Então, ó, download, está na pastinha lá do Canva, beleza, salvar, salvou a minha imagem. Passo o mouse aqui, ó, sem clicar, eu passo o mouse aqui, ó, onde o navegador me disse que fez o download, aqui do lado tem uma pastinha, tá vendo? Clica aqui, que ele vai abrir a pasta em que ele salvou o seu arquivo. Caso você, fiquei perdido, não sei onde ele abriu, basta fazer isso. Aí ele abriu aqui, ó, o arquivo zip, eu clico nele aqui, ele vai me dar aqui, se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar aqui essas opções. Então tá vendo aqui, ó, que tem o íconezinho do WinRAR. Então tem aqui essa opção, ó, extrair aqui. Ou seja, ele vai pegar todos os arquivos que estão lá dentro e vai extrair aqui para essa nova pasta. Então, ó, extrair aqui. E ele baixou aqui, ó, pastinha PineTools, tá? Eu sugiro que você renomeie a pasta, para senão, se você for fazendo várias vezes, vai ficar um monte de pasta PineTools, fica difícil de você se achar, né? Então eu vou clicar aqui, clico F2, ou venho aqui em cima em renomear, e eu vou botar aqui a Alessandra 1, que é o primeiro carrossel. Beleza, renomeei. Quando eu clico aqui, ó, todas as minhas imagens divididas, certinhas e prontas para eu subir lá no Instagram. Beleza? Pega essas imagens, joga para o seu celular e aí você consegue postar o seu carrossel, vendo ali a ordem direitinho e vai ficar ótimo, tá? Só cuidado com uma coisa. Como nós fizemos no formato maior, lá no Instagram, quando você sobe a imagem, ele vem por padrão na imagem no formato quadrado. Mas no cantinho inferior esquerdo da sua imagem, ele vai ter duas setinhas já. Você clica nela que ele vai redimensionar para deixar a imagem no tamanho certo. Senão você vai acabar postando ela errado. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha gostado da aula. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Não esquece de curtir e seguir aí a página para dar uma força pra gente. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Valeu!